Você já parou para pensar porque existem empresas que faturam, que vendem, que têm cliente, mas simplesmente elas não crescem? Talvez esse seja o seu caso. O dinheiro entra, o negócio funciona, mas parece que existe um teto invisível. Nada escala, nada destrava, e quanto mais você tenta crescer, mais complicado fica. Hoje eu quero te mostrar algo que quase nenhum empresário enxerga ou finge não enxergar. A maioria das empresas, elas não estão travando por falta de venda, mas elas estão travando por falta de gestão, de processo, de liderança, de dados. E esse é um erro super silencioso, porque o empresário normalmente acredita que crescimento vem de mais cliente, mais marketing ou mais venda. E sim, isso é importante. Mas deixa eu te provocar. Se vender mais resolvesse tudo, por que tantas empresas quebram justamente depois que elas crescem? O que acontece de fato, gente, é que a empresa, ela começa pequena, tudo funciona no improviso, o dono resolve tudo e isso dá certo por um certo tempo. Só que chega um momento em que o faturamento cresceu e a estrutura não acompanhou. A operação começa a falhar, a equipe se perde, há muito retrabalho, o empresário acaba virando um bombeiro profissional. Agora, me responde com sinceridade: sua empresa cresce em faturamento, mas não em organização? Me conta, porque esse é o ponto. Crescimento sem estrutura vai gerar colapso. E esse colapso não acontece de uma vez. Ele aparece em formas de erros repetitivos, equipe confusa, decisões atrasadas, margens apertadas, sensação de estar sempre, sempre, sempre correndo atrás. O erro número um dos empresários é crescer sem ter clareza, porque a clareza de processo, de papéis, de indicadores, de direção é o que vai fazer você de fato crescer. Quando isso não existe, o crescimento vai virar peso e não expansão. Existe um princípio muito claro na gestão: toda empresa cresce até o limite da sua estrutura. Depois disso, ela vai estagnar ou ela vai entrar em crise. Não porque o dono não é bom, mas porque o negócio exige um nível de maturidade maior. E aqui entra algo muito importante. O empresário ele não pode confundir faturamento com sucesso. Faturar muito sem estrutura é perigoso. É como acelerar um carro sem freio. No começo dá adrenalina, depois, ixi, pode esperar, porque o prejuízo vem. Agora pensa em empresas que você conhece, que cresceram rápido demais e quebraram. Provavelmente o problema não foi o mercado, foi a incapacidade interna de sustentar o crescimento. Empresas saudáveis crescem de dentro para fora. Primeiro elas organizam a casa e depois elas aceleram. Elas têm processos claros, decisões descentralizadas, indicadores definidos e um dono que pensa estrategicamente. Então, como sair desse travamento? Primeira coisa que você vai fazer é identificar onde o crescimento está sendo travado internamente, não externamente. Segunda coisa que você vai fazer é parar de achar que vender mais vai resolver essa desorganização. E o terceiro ponto a ser analisado é você vai começar a estruturar os processos antes do crescimento. Se obrigue a fazer isso antes que isso vire caos. Quarto, você vai assumir o seu papel de gestor, não apenas de vendedor e executor. Guarda isso. Crescer dói quando a empresa não está preparada. Crescer flui quando existe estrutura. Se sua empresa não cresce mesmo faturando, o problema não está na sua capacidade, está no nível de maturidade de gestão. E isso não é um julgamento, é um ponto de virada. Então, presta atenção nas dicas que eu te dei, clareia, toma consciência sobre o que precisa ser feito, reestrutura todo o teu processo para que tu cresça adequadamente, para que tu cresça com estrutura, para que tu cresça com base, para que tu cresça com clareza.
Porque tu precisa desse amadurecimento no crescer. Tu precisa deixar claro que precisa ser revisto. Tu precisa entender o que de fato só tu faz e aquilo que tu pode treinar, que tu pode criar etapas para que outras pessoas façam. Porque quando a gente está no meio desse caos, quando a gente está no meio dessa operação fervilhante, onde a gente só apaga fogo, a gente não consegue ter clareza. A gente acaba utilizando o mesmo fornecedor, porque é o que a gente confia, o que a gente mais conhece. A gente acaba inchando muitas vezes o nosso corpo de colaboradores, porque a gente não entende o que está sendo feito. Ou, ao contrário, a gente acaba tomando para a gente, como é que eu posso dizer, atividades que são muito mais baratas se a gente contratasse alguém para fazer. Enquanto o modelo, a maneira de funcionar da empresa, que a gente deveria estar pensando, novos fornecedores, novas estratégias, montagem de ecossistema, novos mercados, gerando uma gestão anticrise. Se você não sabe o que é uma gestão anticrise, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. A gente está envolvido em coisas que seriam muito mais baratas se outras pessoas fizessem. Então, eu preciso que vocês tenham clareza, que você siga esse plano, que você siga esses 4 passos, para que você consiga se libertar e, com isso, crescer de maneira adequada, sem, como diz na minha terra, sem dar um tiro no seu pé, para que o seu crescimento seja o seu principal motivo de quebrar a sua empresa. Eu sou Natália Azevedo, há 20 anos estruturo empresas e negócios no detalhe, mão na massa. Quero ajudar você a prosperar, ser um agente transformador. Então compartilha esse vídeo, divulga o canal, clica no sininho, deixa teu recado, comenta, deixa sugestão de tema que eu possa te ajudar na tua empresa e me segue nas redes sociais. Um grande beijo, que Deus abençoe e prospere a tua vida e a vida da tua família e dos teus negócios.